Olá pessoal, estamos de volta. Dessa vez a gente está aqui para estudar um pouquinho da disciplina de EDO, Equações Diferenciais Ordinárias. E simbora, vamos lá ver o conteúdo da primeira semana. Bom pessoal, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês antes de a gente resolver a atividade da semana 1, que é para a gente dar uma mapeada geral nos quesitos que ele pede, né, na atividade da semana 1. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui para ver se consegue identificar qual é o tipo de equação diferencial, se ela é ordinária ou parcial, qual é a ordem dessa equação, qual é o grau dessa equação, se ela é ou não linear, se ela é ou não homogênea e, por fim, se os coeficientes são ou não constantes, certo? As três primeiras classificações é bem fácil você identificar. Antes da gente adentrar as características de cada equação, eu queria falar um pouco sobre a EDO, a diferença da EDO e de uma equação diferencial comum, que a gente já trabalhou nos períodos passados. A equação diferencial, quando a gente derivava uma equação nos períodos anteriores, geralmente a gente encontrava de qualquer equação, a gente encontrava um resultado comum. Poderia ser uma constante, poderia ser uma variável. Nesse caso, as EDOs são características porque a gente encontra outras funções. Quando a gente faz a resolução dessa EDO aqui, a gente vai encontrar uma função que essa função ela é a solução dessa EDO, assim como essa, assim como todas as outras. Então, a característica principal das equações diferenciais ordinárias é que quando a gente resolver procurar uma solução para isso aqui, a gente vai obter uma função, certo? Voltando agora para as classificações. A gente precisa primeiro saber se ela é uma equação diferencial ordinária, chamada de EDO, ou uma equação diferencial parcial, chamada de EDP. Nesse caso aqui eu não trouxe nenhuma parcial, porque eu acredito que a gente não vai estudar sobre as parciais nessa cadeira, até porque o nome da cadeira é EDO, né? Estamos falando só sobre as ordinárias. Então eu não trouxe aqui, mas na atividade semanal tem um exemplo de EDP, e eu vou classificar ele e mostrar porque é chamada de EDP, né? Mas aqui a gente vai focar principalmente nas 5 características, né? A partir da ordem. A ordem é bem fácil. A gente vai olhar, e como elas são equações diferenciais, todas elas contêm derivadas. A gente vai olhar em cada função qual é o índice da derivada maior. Então a gente analisa aqui, ó. Nessa primeira aqui, a gente tem y derivado uma vez e aqui y sem derivada. Não tem muito o que olhar. Se só tem um item que está sendo derivado, eu vou selecionar ele, tá? E a partir desse item selecionado, a gente consegue identificar duas coisas. A gente consegue identificar a ordem de derivação e esse item também vai me dar a informação de quem é o grau, porque dependendo de qual expoente ele tiver elevado, esse mesmo item que dá a ordem, ele vai me dar o grau também. Então, a partir dele, a gente sabe que quantas vezes está sendo derivada? Uma vez só. Então, se está sendo derivada apenas uma vez, é de primeira ordem. Certo? Sem dificuldade. E esse mesmo item, ele está elevado a que potência? A gente não percebe elevado ao quadrado, nem ao cubo, então ele está simplesmente elevado a 1. Logo, também é de primeiro grau. Certo? Vamos deixar as outras características para fazer em conjunto, para a gente não perder a linha de raciocínio. Vamos para aqui agora. Quem é que a gente separa aqui? Ó? A gente vai ter esse item aqui, muito fácil de identificar, porque se eu estou procurando o item que está sendo mais derivado, esse não está sendo derivado, esse está sendo derivado apenas uma vez, e esse está sendo derivado duas vezes. Se ele está sendo derivado duas vezes, então ele é quem eu vou identificar. Primeira coisa que eu vou dizer é que se ele está sendo derivado duas vezes, eu posso afirmar que ela vai ser uma equação diferencial de segunda ordem. Certo? Está sendo derivado duas vezes. E desse termo aqui também, eu posso afirmar qual é o grau. Então, esse termo está elevado à segunda potência. Logo, é de segundo grau. Certo? Vamos dar uma analisada nos próximos termos aqui para a gente saber de certeza ordem e grau, né, de todo mundo. Nesse caso aqui, só tem um item que está sendo derivado. Eu vou marcar ele. Nesse caso aqui de baixo, tem dois itens que está sendo derivado. O que mais está sendo derivado é esse aqui. Eu vou marcar ele também. E aí a gente vai analisar. Nesse caso aqui, a gente tem um item que ele está sendo derivado uma vez só. Então, ele é de primeira ordem.
E a gente sabe que ele está elevado à primeira potência, então é de primeiro grau. Muita gente poderia se confundir porque tem um termo aqui que está elevado ao quadrado, mas ele não tem nada a ver. Eu vou classificar o grau da minha equação de acordo com o item com a maior derivada. Eu analiso o item que tem a maior derivada e dou a classificação quanto ao grau dele, certo? Esse y ao quadrado aqui não tem nada a ver. E por último, na quarta equação, a gente vai ter esse termo aqui que foi selecionado. Ele é derivado 3 vezes, então é de terceira ordem. E por fim, ele está elevado a quanto? No expoente. Só vejo que ele está elevado a 1, né? Ele não tem nenhum expoente explícito, então é de primeiro grau. Tá bom? Então, em relação à ordem e a grau, é bem fácil, bem tranquilo. Não tem muita dificuldade, não. O que a gente vai ter agora aqui classificar é em relação à linearidade, em relação à homogeneidade e em relação aos coeficientes, se são constantes ou não. Ó, para tentar especificar, era bom a gente lembrar da equação linear, né? Da função do primeiro grau, que é uma equação linear. A equação linear, ela não pode ter termos quadráticos, né? A gente percebe que a equação linear, ela é uma reta. A equação que é uma reta, ela é uma equação linear. Se ela fizer alguma curva no gráfico, ela não é uma equação linear. Então a gente já descarta de cara, a gente já descarta logo quem não é linear. Se você tiver algo do tipo x ao quadrado, se você tiver algo do tipo cosseno de x, se você tiver algo do tipo seno de x, as trigonométricas sempre fazem curvas, e se você tiver algo do tipo exponencial de x, certo? Isso aqui é quando eu estou analisando uma função de x. Nesse caso aqui, perceba que eu estou analisando uma função de y. Então, tudo que valeria para x aqui vai valer para quem? Para y. Então, o que eu vou procurar aqui para saber se ela é linear ou não é... Vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui. O que eu estou procurando é y de x, cosseno, y ao quadrado, cosseno de y, seno de y, exponencial de y. Todo tipo de característica que faça essa função ela não ser linear, que faça ela não ser uma linha, faça ela ter alguma curva, certo? Essas características são as que eu procuro para saber se ela é ou não linear. Então vamos começar aqui, ó. Vamos identificar. Aqui a gente tem um termo que será derivado, mas esse termo não está sendo multiplicado por ninguém, e um termo linear. Nessa aqui, eu não tenho nenhuma característica que faça com que esse gráfico fique uma linha, que fique uma curva, perdão, que faça alguma curva. Então, eu posso classificar sim que essa equação aqui, ela é linear. Claramente linear, tá? Não tem nenhuma característica que faça com que ela tenha uma curva. Já que a gente está nesse raciocínio, vamos terminar, vamos até o final. Essa aqui, de cara, quando eu analiso aqui o primeiro termo, eu tenho um termo quadrático. E aí, quando eu tenho um termo quadrático, a gente sabe que qualquer função que tem um termo quadrático, ela vai ter a característica de uma parábola. E nesse caso aqui, ela não vai ser linear. Então, não linear. Vamos analisar as outras duas. Aqui, eu também tenho um elemento quadrático aqui, que já me caracteriza não linear. E isso poderia aparecer tanto dessa forma, como de forma separada. Eu poderia trocar esse y ao quadrado aqui e colocar uma pegadinha, colocar y que multiplica y derivada. Um exemplo, poderia colocar dessa forma. Também caracterizaria como não linear, porque eu estou multiplicando dois elementos de y. Eu não posso fazer isso aqui, quando se fala de linearidade. Não posso ter isso aqui. Se eu tiver, ela já deixa de ser linear, certo? E por fim, analisando aqui, ó, aqui não impede, aqui não impede, aqui também não impede, porque eu tenho cosseno de x, e o cosseno de x é uma função de x, tá? Ela não tem nada a ver com esse y aqui, agora aqui sim, aqui impede, porque é seno de y, era isso que eu estava procurando, lembram? Então, quer dizer que esse termo aqui faz com que essa equação ela seja o quê? Não linear. Quanto à linearidade, a gente
O que eu sugiro é que você pense em homogêneo como está todo mundo disposto da seguinte maneira: função de x para y, função de x para y. É difícil de tentar identificar, mas a gente vai praticando, a gente vai conseguir chegar lá. Ó, nessa equação aqui, eu consigo ver que nenhum termo, nenhuma constante, nenhuma função de x está sobrando. Eu vou pular para aqui, para a gente identificar nessa, e depois a gente volta para cá. Eu acho até que essa aqui é mais fácil. Olha só, quem é que eu tenho de função de x aqui? De função de x aqui, eu tenho esse elemento, ó, que é 2xy derivada. Esse elemento, ele está para y derivada e não tem mais nenhum elemento de x sobrando em lugar nenhum, tá? Por definição, para eu garantir que seja uma função homogênea, tem que aparecer o seguinte, ó, ax, ou seja, qualquer função de x, multiplicada por y derivada, aqui tá, pode ser a terceira derivada, a quarta derivada, mais bx multiplicada por quem? Por y, segunda derivada ou primeira derivada. Isso aqui vai, até eu chegar no final que tenha uma cx multiplicada por y, e isso tem que ser igual a g de x, tá? Uma g de x qualquer. Toda equação diferencial ordinária ela pode ser escrita da seguinte maneira. Só para dar um exemplo. Nesse caso aqui, eu vou ter a ax multiplicada por y, a primeira. Quem é o ax aqui? É zero, não aparece aqui na frente, né? Então é zero. Quem é que vai ser o bx, nesse caso aqui de y? Esse último aqui, ó, cx de y. Também zero, não aparece ninguém aqui na frente, certo? E no final, g de x é igual a quanto? G de x igual a zero. Então essa é uma função homogênea porque o g de x ele está igual a zero. Então é aqui que chega a característica. Para homogênea, esse g de x tem que ser igual a zero. Se esse g de x der qualquer coisa, se ele der um cosseno de x, se ele der um 2x, se ele der 3, 4, uma constante, um exponencial, se der diferente de zero, não é homogênea, tá? Diferente de zero, não homogênea. Se o g de x for igual a zero, aí sim, aí é homogêneo, certo? Então, desse jeito que eu estou falando aqui para vocês, ó, aqui na frente a gente não tem ninguém da função de x, então não tem problema nenhum. Aqui a gente tem que está multiplicando o y a primeira, né? A primeira derivada. Tranquilo. O importante é separei todo mundo de y, ó, y aqui, y aqui, y aqui. Sobrou alguém de função de x? Não sobrou ninguém. Aqui não sobrou ninguém. Então eu posso dizer que o g de x é igual a zero, logo ela é uma equação homogênea. E aí eu posso colocar homogênea. E aí eu posso colocar aqui também que essa também é homogênea. Certo? Analisando essa daqui agora, eu tenho um 3 que multiplica y a y derivada. Não tem problema nenhum aqui, né? O meu ax, nesse caso aqui, ele tá obscuro, né? Não tem problema nenhum nele. Aqui eu tenho 2x, tranquilo também, ó. Eu posso ter 2x multiplicando y, mais y ao quadrado, problema nenhum. Mas aqui eu já tenho um tal de 3x que está sobrando. E aí quando eu separar todos os meus termos de y para um lado e vou pegar esse 3x e ter que botar para o outro, eu vou ficar com toda essa equação aqui igual a menos 3x, ó, quando ele sair daqui e for para lá. E se do lado da igualdade lá tem alguma coisa, logo meu g de x não é igual a zero, ele é diferente de zero. E se ele é diferente de zero, ela vai ser não homogênea. Para acabar, a última. Tranquilo. Certo? Sem problema nenhum. Por último, a última caracterização
é para afirmar se essa função ela é ou não, se ela tem ou não coeficientes constantes. Para ela ter, para ela ser considerada uma equação que tenha coeficientes constantes, o que é constante? A gente conhece que constante é um termo que ela não tem variável, né? Um termo sem variável, um termo que não é uma equação por si só. Então, constantes são números. 3, 4, 10, 15 são números. Se houver uma função multiplicando o meu termo de y, então não é constante. Aqui, ó, tem alguma função multiplicando? Tem nenhuma função multiplicando aqui na frente nem aqui. É só uma variável que é a variável 1. 1y é a primeira derivada mais 1y. Logo, coeficientes constantes. Aqui embaixo a gente vai procurar. E aqui eu já achei, ó. Aqui eu já tenho esse 2x que multiplica y a primeira derivada. Se eu tenho uma função que está multiplicando um elemento de y, então posso afirmar que ela tem uns coeficientes não constantes. Certo? Próxima característica, mesma coisa aqui, ó, 2x. Então já mato aqui logo que aqui é o que? Não constantes. Coeficientes não constantes. E aqui, ó, tranquilo. Opa, cosseno de x negativo. Por aqui eu já mato também que não constantes, certo? Então depois desses Pois bem, agora é hora de resolver a atividade semanal e a gente já tem uma noção, né, um know-how de como a gente vai classificar elas em relação às suas características, certo? Então é o seguinte, primeira coisa, EDO ou EDP? Todas as equações que a gente viu até agora, né, elas são desse tipo aqui, ó, da primeira, da segunda e da terceira. Eu só não tinha mostrado dessa quarta aqui ainda, e eu já vou colocar logo uma característica aqui nela, né? A primeira característica que ela é um EDP, porque ela é uma equação diferencial parcial, ela é em relação a duas variáveis, certo? Ó, ela está sendo derivada em relação a z e ela está sendo derivada em relação a x. Então isso já caracteriza que é uma equação diferencial parcial. Todas elas, vocês percebem que o y está sendo derivado em relação a x. Aqui, ó, está sendo derivado em relação a x também, não tem nenhuma outra variável. Está sendo derivado em relação a x, que é a única variável que tem, só essa daqui que é uma EDP. Então já vou estabelecer aqui como EDO e EDO. Certo? Agora a gente vai identificar a maior derivada das nossas equações e dela a gente vai tirar a ordem e vai tirar o grau. Nesse caso aqui, ó, não temos derivada, temos uma derivada aqui. Que esse termo pode ser reescrito, se você quiser, como o próprio y derivada, tá? Ele está só reescrito aqui da maneira dy sobre dx, que significa y', né? Derivada de y. E a derivada de y, se a gente der uma analisada, ela é de primeira ordem. Só tem uma derivada acontecendo. E além de ser de primeira ordem, esse termo aqui, que é esse, está sendo elevado ao primeiro grau. Tá? Então, primeira ordem, primeiro grau, nada de diferente aí. Já aqui, a gente identifica esse termo aqui como sendo a maior variável, a maior derivada. Variável y tem duas derivadas aqui, aqui só tem uma. Então, essa é a maior derivada, e como são duas derivadas, é um termo de segunda ordem. Tá? E esse mesmo termo aqui, ele está elevado aqui expoente, um expoente de primeiro grau. Sem muita dificuldade. Vindo para cá agora, a gente tem terceira derivada, segunda, primeira. Então quem vale é a terceira. Pego esse termo aqui, ó. Esse queridinho, ele é de terceira ordem. E como está elevado ao primeiro expoente, primeiro grau. Já aqui, quem é a maior derivada? Ó, derivada de grau 2, derivada de grau 2, derivada de grau 1
e grau. E como é em relação, né, só conta essas duas. Então, grau 2 e grau 2. Todas as duas são derivadas de... perdoe-me, de ordem 2. Então, todas as duas são de segunda ordem. E de grau, essa variável e essa variável estão elevadas ao expoente 1. Então, é de primeiro grau. Segunda ordem, primeiro grau. Agora, em relação à linearidade, lembra que a gente procura na linearidade? A gente não pode ter elementos de y que se multipliquem ou elementos de y que deem característica que faça curva nessa função. A gente precisa de uma função linear. Nesse caso aqui, a gente tem apenas o y', está sozinho, nenhum problema. A gente tem um x que multiplica y, então aqui y não estão se multiplicando, nenhum problema. E aqui a gente tem cosseno de x, Como não é o cosseno de y, que é a variável, né, a variável principal, está sendo derivada, então não tem problema nenhum. Então quer dizer que é linear. Sem problema nenhum, é linear, não tem nenhum elemento que faça com que tenha curvas essa equação. Tá bom? Analisando aqui a segunda, a gente tem 3 que multiplica y, a segunda derivada de y, problema nenhum. 2 que multiplica a primeira derivada de y e menos 4. Então, pelo que eu estou vendo aqui, não tem termos de y que se multiplique, nem nenhuma característica que diga que faça curva. Então, ó, linear também. Quando a gente vem para cá, nenhum problema. Aqui tem 2x que multiplica y, mas o termo de x pode, não pode ser termos de y. Aqui a gente já tem um problema, e a gente tem um problema duplo. Ó, qual é? Primeiro, esse y está multiplicando essa derivada de y aqui, e essa derivada de y está elevada à terceira, certo? Então tem um problema duplo aqui, o que quer dizer que não é linear. Essa aqui não é linear. E essa aqui, ó, a gente tem a segunda derivada, o y não multiplica ninguém, o y não multiplica ninguém. Aqui não tem problema nenhum, eu tenho que analisar esse termo aqui, ó. Aqui vocês podem dizer, mas o z ao quadrado e o x ao quadrado? Aqui não, eu estou derivando em relação a z, em relação a x, então não tem problema nenhum. Eu tenho que analisar é a que está sendo derivada, e a que está sendo derivada não está me dando característica nenhuma de uma função não linear, então ela é linear. Vamos agora para quanto à homogeneidade. O que é a homogeneidade? Eu preciso analisar se todos os termos estão encaixados, né? Um termo de y para o termo de x. Se não está sobrando nenhum termo de x. Logo aqui de cara eu já consigo perceber que está sobrando, porque eu tenho um y' tranquilo, tá aqui. Se tivesse algum termo de x com ele, também estaria tranquilo. Aqui, ó, tem um termo de x e um termo de y que estão juntos, tranquilo. Só que aqui esse menos cosseno de x está sozinho. E quando eu for colocar ele para lá, para ficar só com os termos de y de um lado, né? Eu posso reescrever dessa forma aqui, ó. Y' mais xy igual a cosseno de x. O que é que vai acontecer? Isso aqui quer dizer que esse cosseno de x aqui vai ser aquele meu g de x que eu falei anteriormente. E ele está sendo diferente de zero. Quando ele é diferente de zero, não é homogêneo. É uma equação não homogênea, tá? Mesma coisa aqui, ó. Quando eu reescrever essa função, eu vou ficar com 3y derivado duas vezes, mais 2 vezes y derivado uma vez apenas, igual a 4, certo? O que é que acontece aí? Eu consigo identificar que aqui está tudo certinho. Mas esse 4 aí, não sei se a imagem do azul está muito bom para vocês, mas esse 4 aí que vai ficar do outro lado, caracteriza o g de x que a gente viu anteriormente. E ele é diferente de zero. Se é diferente de zero, não homogênea. Certo? Aqui a gente tem o y a terceira derivada, 2x que multiplica y a segunda derivada, um y que multiplica y a derivada elevado à terceira. Aqui não tem problema nenhum, se tiver ou não termo de x, não tem problema nenhum. E aqui eu tenho um x que multiplica y e acabou, igual a zero. Então eu não tenho nenhum termo de x sobrando. E eu também não tenho nenhuma constante sobrando, não tenho nada sobrando. Está todo mundo casadinho, todo mundo perfeito. Todos os elementos de y estão com seus respectivos parceiros, ou sozinho nesse caso, né? Então eu posso dizer que ela é sim uma função, uma equação, né? Homogênea.
certo? Por fim, aqui também, ó, eu percebo que não tem ninguém sobrando, nem essa em relação a Z. Não tem ninguém sobrando, aqui também não tem ninguém sobrando. Então, homogênea. E para acabar, a gente precisa saber se os coeficientes são constantes. Lembrando, o coeficiente constante é aquele que não tem nenhuma função, né? A equação que tem coeficientes constantes é aquele que não tem nenhuma função multiplicando seus termos de y, no máximo uma constante. Então aqui a gente tem, ó, do jeito que eu coloquei aqui para vocês, né? A gente tem y a primeira, analisando dessa forma aqui, ó, y a primeira derivada, mais xy, opa, já multiplicou. Já tem um x multiplicando por y, não pode. No máximo poderia ser uma constante. Então essa aqui eu já caracterizo de cara como coeficientes não constantes. Por quê? Porque não são constantes. Nesse caso aqui, ó, x não é uma constante, é outra variável. Aqui também, 3 que multiplica y a segunda é uma constante. 2 que multiplica y a primeira também é uma constante. Menos 4 que eu coloquei aqui, né? 3y a segunda derivada mais 2y a primeira derivada igual a 4. 4 também é uma constante, não tem problema nenhum aqui. Ele diz que os coeficientes são, sim, constantes. Problema nenhum. Para aqui agora, ó, 2x que multiplica y e x que multiplica y. Já mato na hora. Não constantes. É uma variável constante. Por quê? Variável multiplicando o termo de y, que está sendo derivada, não pode. E aqui, ó, não tenho nada aqui na frente, né? E aqui eu tenho um 9 multiplicando, mas o 9 é constante. Então, essa aqui posso caracterizar como constantes. Não tem nenhuma variável multiplicando, tá bom? Então, é isso aí. Essa é a atividade da primeira semana. Valeu!